bem-vindos ao canal Mente Conta e nós vamos dar continuidade à soma, só que agora é de números decimais. Quem não viu a primeira aula pode voltar lá que nós começamos bem básico, aprendendo a somar números bem simples. Hoje nós vamos trabalhar com os números decimais, então uma coisa que nós temos que entender são os números inteiros. Então, os números inteiros, normalmente, a gente tende a pensar que são números inteiros porque a gente não vê vírgula. No entanto, todos os números, eles têm vírgula, só que, muitas das vezes, quando eles são números inteiros, essas vírgulas não aparecem. Por exemplo, 2. 2, ele é a mesma coisa que 2,000 e infinitamente zero. Então, depois da vírgula, esses zeros eles não importam, então por isso eles não aparecem. A mesma coisa aqui, 430. É a mesma coisa que 430,0, zero e assim por diante. Então, a vírgula existe aí, só que nos números inteiros não aparece, o que se torna diferente dos números decimais, porque os números decimais já vêm aparecer. 2,5 é necessário que eles apareçam, porque se a vírgula não aparece aqui, esse número ele vira 25 em vez de 2,5. Assim como 430,02. Então, é necessário que se apareça nos números decimais. Então, estou vendo o número depois da vírgula, tem números diferentes de zero. O que quer dizer? Quer dizer que é um número decimal. Então, a soma dos números decimais, ela, dependendo das parcelas que nós tenhamos, pode ser fácil. Por exemplo, o 5,02. Lembra que a gente, quando vai somar, a gente precisa organizar, só que aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ao organizar esses números, porque a vírgula ela precisa ficar exatamente debaixo de vírgula. Então, 3,1, essa vírgula ela precisa ficar bem certinho. Então, a gente coloca a vírgula, qual é o número aqui e o número aqui. Então, a gente tem o 3, que ele vai ficar debaixo do 5, mas a gente está se baseando nesse caso pela vírgula. Então, a observação maior é a vírgula aqui. Eu coloquei a vírgula e vou colocar os números que se sucedem, tanto da direita como da esquerda. E a gente vai passar o traço e poder somar. Gente, apesar de não estar aparecendo, lembra, sempre tem zeros. Então, a gente pode colocar esse zero aqui só para facilitar a nossa soma, só para, digamos, ser mais elegante visualmente e a gente não se confundir. Então, 2 mais 0 é igual a 2. 0 mais 1 é igual a 1. Nós temos a vírgula, no caso, e 5 mais 3 é igual a 8. Então, esse foi o nosso resultado dessa soma. Passando para um próximo número. Então, a gente vai pegar o primeiro número e a gente vai organizar com a próxima parcela, lembrando, a vírgula é o nosso ponto de referência aqui, no caso dos números decimais. Então, coloca a vírgula. O que a gente tem depois da vírgula? A gente tem o 5 e antes dela a gente tem o 0. Então, a gente vai colocar o 0 aqui. E vai poder somar agora. 2 mais 5 igual a 7. A gente vai baixar essa vírgula aqui e 7 mais 0 é igual a 7. Então, a gente encontrou 7,7. O nosso próximo exemplo ele é um pouquinho mais grande, mas é a mesma linha de raciocínio. Então, a gente vai pegar o 0,003. A gente pega o próximo número como referência a vírgula. Então, o que a gente tem depois da vírgula? Um 0 e um 4. Antes é 0 também. O próximo número é 1,2, que é a nossa referência. Isso, a vírgula. Então, a gente coloca a vírgula. Qual é o número? Depois, 2. E antes, 1. Gente, lembra o que eu falei? Todos os números, depois
Depois daquilo que a gente vê como 2 ou como 430, tem 0 e 0 zeros. Então, a gente pode colocar os zeros nesse caso aqui, porque ele nos ajuda a mantermos a organização. A gente coloca um 0 e um 0. Lembra que tem infinitos zeros, só que os outros não nos interessam. E a gente vai poder somar. Ok. Então, a gente vai começar. 3 mais 4, 7 mais 0, o mesmo 7. 0 mais 0, 0 mais 0, 0. Óbvio, né, gente? 0 mais 0, 0, com 2, 2. Aí a gente tem essa vírgula que a gente vai baixar e continua a conta. 0 mais 0, 0, mais 1, 1. Então, a gente encontrou a nossa soma, 1,207. A gente tem um próximo número, 14,3, para somar com 0,15. Então, a gente pegou nossa primeira parcela e a gente vai organizar outra de acordo com a vírgula. Qual é o próximo número? 1. O próximo, o 5 e antes o 6. E a gente vai poder somar. Lembra, a gente sempre tem zeros depois, então vamos colocar mais esse zero aqui só para nos ajudar visualmente. 0 mais 5 é 5. 3 mais 1, 4. A gente tem a vírgula aqui e a gente vai colocá-la aqui embaixo. 4 mais 6. Gente, 4 mais 6 dá 10. Isso que a gente não pode colocar o 10, por quê? Porque a gente ainda tem esse 1 aqui. Então, esse 10 ele não pertence aqui. Se a gente colocar direto, vai estar errado. Então, o que a gente faz? Lembra que quando a gente soma um número, no caso aqui deu 10, e só que ainda tem mais números para somar, a gente não pode colocar, a gente pega o último número, no caso 0, coloca aqui. A gente vai subir o outro número, que no caso é o 1, a gente vai subir para o próximo número que a gente vai somar. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, aqui o nosso resultado deu 20,45. Aqui deu um pouquinho diferente, porque a gente teve que subir o 1. Mas a gente já trabalhou isso, então para quem não viu, pode ver o vídeo passado, que é a aula 1. Aqui, gente, a gente tem um número inteiro. Esse número ele apareceu sem vírgula porque depois da vírgula dele só tem zeros, então não nos interessa mais. A gente vai aprender a somar agora com ele. Então, a gente vai colocar o 10 e lembrar que aqui tem uma vírgula. E a gente vai pegar o próximo número e colocar a vírgula de baixo. Depois da vírgula tem o quê? O 5 e antes o 0. O próximo número é 2,3. A gente coloca a vírgula, coloca o 3, que é o próximo número, e coloca o de antes, que é o 2. Passa o traço e lembra, se você desejar colocar zeros para lhe ajudar visualmente, é bom. Nesse caso aqui, 10,0, que não apareceu, que ele é um número inteiro, no entanto, esse zero existe. E se você quiser colocar zeros aqui, para facilitar, pode ser também. Coloco o sinal de mais e vamos começar. Então, 0 mais 5 é igual a 5, mais 3 é igual a 8, vírgula. 0 mais 0 é igual a 0, mais 2 é igual a 2. 1 mais 0 é 1, mais 0 é o mesmo 1. Então, a gente achou 12,8. Bom, gente, por hoje é isso. Então, pratiquem, como eu falo, matemática é prática, pratiquem, pausem o vídeo e respondam antes de eu responder. E a gente vai ter uma próxima aula para a gente aprender a somar frações.